E eu vou trazer um exemplo para você de uma obra de arte visual que tem essa relação com o som. É uma obra do artista brasileiro Cildo Meirelles. O título dessa obra é Babel, que faz referência à Torre de Babel bíblica, lembra? Então, como é essa obra? Como se constitui essa obra? Ela é uma torre muito grande, provavelmente de madeira, e ela é totalmente revestida de aparelhos de rádio, de vários tamanhos, de várias cores, de vários formatos, de várias potências. Então ele reveste, ele encosta ali, reveste a torre inteira com esses aparelhos de rádio. E todos eles são ligados simultaneamente, só que cada um em estações diferentes. Um tocando música, outro narrando jogo de futebol, outro com uma propaganda, outro com não sei o que lá, tudo diferente, com idiomas diferentes, enfim. E essa obra, que é uma instalação, ela fica no centro de um espaço de uma sala grande e escura. Então, quando você se aproxima, você vê essa torre com as luzinhas piscando, com todas as luzinhas dos rádios piscando. E na medida que você vai se aproximando, você vai ouvindo essa massa sonora. E quando você se aproxima mais, você vai ouvir mais um aparelho especificamente, que está com um tipo de som, um timbre, uma narrativa, uma música, seja lá o que for. Na medida que você vai caminhando, você vai transitando nesses sons. É muito interessante. E o Cildo Meirelles diz que essa é uma obra mais sensorial do que visual. E onde você acha que ele se inspirou para criar essa obra? Né? O próprio transitar numa rua já nos traz todas essas informações. Se você caminhar numa rua movimentada, o que você vai ouvir? Você vai ouvir vozes, você vai ouvir música, você vai ouvir sirenes, carro, uma moto, né? E um monte de coisa diferente. Então, se você puder fechar os olhos, você vai ver aquela mistura de sons. De repente, algo pode te chamar mais atenção e você meio que esquece as outras. De repente, volta, mistura tudo. É um exercício muito interessante. E para completar, eu vou te falar de uma obra minha. Eu moro em Tatuí, que é uma cidade do interior de São Paulo, e é a cidade da música, porque tem aqui um dos maiores conservatórios da América Latina. E eu vim para cá, inclusive, para estudar música, e depois me dediquei muito mais às artes visuais. O conservatório é uma escola que tem vários complexos, vários prédios, mas no prédio principal ele é quase que circundado por um pátio, um gramado. E tinha, na época que eu vim para cá, vários banquinhos ali, onde os alunos ficavam estudando os seus instrumentos e dá de cara para a calçada. Então pensa, num banquinho tinha um flautista estudando, no outro um violinista, no outro um trompetista. Então para quem passava por fora, pela calçada, e ouvindo aquele som, todo aquele bolo sonoro, e na medida que ele se aproximava de um músico, ele ouvia mais aquele instrumento, depois mais o outro. Olha como é parecido com a obra do Cildo Meirelles. Só que eu, na época, não conhecia a obra do Cildo Meirelles. Então, o que eu fiz? Eu capturei as sombras projetadas de 13, na verdade, 14 instrumentistas, né, como projetando a sombra, direto em papel craft, painéis de papel craft. Eu estou falando do papel craft para te dizer que para produzir uma obra de arte, não precisa necessariamente de material caro, de tela cara, de tinta importada. Não, dá para criar com muitos materiais diferentes. Dá para criar com material alternativo, por exemplo.
Então eu fiz a captura das sombras projetadas dos instrumentistas e também a captura do som, gravei os sons deles, na época em CD. Na exposição, que foi uma exposição no espaço grande, uma exposição coletiva, então com vários artistas, esse trabalho, esses 13 painéis circundaram a exposição. E atrás de cada painel tinha um aparelho de som rodando o CD em looping. Looping é quando não para, né? Fica sempre aí. Só que na época, o curador da exposição, que era um artista plástico, um artista visual brasileiro muito conhecido, Cildo Oliveira, ele sugeriu que nós trocássemos os sons. Então, quando o observador chegava diante do painel do pandeiro, ele ia ouvir um violino. Quando ele chegava no painel do contrabaixo, ele ia ouvir uma flauta. Então, isso causa uma certa estranheza que pode levar o observador a procurar, a fazer uma conexão de imagem e som. Então, para dizer para você que as obras de arte, especialmente as contemporâneas, modernas e contemporâneas, elas às vezes não são tão fáceis de entender. Não são tão fáceis de ler, às vezes exige um pouquinho mais de esforço, de tempo, de dedicação, né? Ela instiga, ela é para causar estranheza, para provocar uma reflexão mesmo, certo? Então, olha quanta coisa a gente falou de relações que são do nosso cotidiano, que na maioria das vezes as pessoas nem observam, mas que o artista, como tem essa pegada, esse olhar desenvolvido, essa atenção voltada para os objetos de interesse, ou tudo que ele vê, ele tem uma poética, ele tem uma estética e ele vai enxergar isso com um olhar diferente do olhar comum, digamos assim. Então tudo pode ser objeto de interesse e pode ser transformado, trazido para a questão artística. Falando da questão sonora, quando os músicos de uma banda, por exemplo, vão gravar uma música num estúdio, cada instrumento é gravado num canal separadamente. Então você pode ouvir o instrumento isolado. E depois é feita a mixagem e fica tudo junto. E quando a gente recebe essa música, os instrumentos estão todos juntos. É quando você estiver ouvindo uma música, qualquer que seja, observe, vê se você consegue identificar os instrumentos. Quantos instrumentos tem? Quais são? Será que é baixo, guitarra, bateria, teclado, voz? Né? Tenta identificar. Em algum momento, tenta acompanhar mais um instrumento. Escolhe um e tenta acompanhar, ver até onde você vai. Né? Pega lá o contrabaixo e tenta ouvir. Só ele, isolado. Não dá para isolar como os canais lá no estúdio de gravação, mas tenta isolar isso, acompanhar, exercita isso.